Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a COP26, a conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que terminou nesse final de semana lá em Glasgow, na Escócia. A gente vai entender mais ou menos o que foi a COP, o que se esperava dela e por que a gente está tão decepcionado com o resultado, mas como que ela de repente virou uma boa pedra de toque para entender hoje como se comporta o sistema internacional. Bom pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o que foi a COP26, né? O que é uma COP e o que foi a COP26 em específico. A COP26 ela foi a convenção das partes dessa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então vamos lá, que aí já tem bastante coisa para a gente desvendar um pouquinho melhor e entender por que ela aconteceu da forma como ela aconteceu. Então vamos lá, tem duas coisas aí importantes. A primeira são essas convenções quadro, né? A gente fala dessa Convenção Quadro das Nações Unidas para mudanças do clima ou mudanças climáticas, né? Porque na verdade trata-se de um âmbito, de uma instância importante na definição sobre os diferentes acordos das Nações Unidas relacionados à questão climática. A gente pode citar os dois mais famosos, que com certeza são o Protocolo de Kyoto, né, assinado na década de 90, e o Acordo de Paris de 2016. Né, são os dois acordos, protocolos, tratados, convenções, enfim, mais conhecidos que versam sobre essa questão climática e que, na verdade, compõem isso que a gente chama de regime internacional das mudanças climáticas, ou seja, esse conjunto de tratados, acordos, convenções, normas, enfim, que os países assinam entre si, né, e que estabelecem as regras de comportamento deles no sistema internacional. Não existem só os regimes internacionais de mudanças climáticas, a gente fala também de regimes internacionais, por exemplo, de desarmamento, que a gente já falou aqui no canal, a gente pode falar de regimes internacionais com relação à justiça penal, enfim, existem vários aspectos da organização e da atuação dos países no cenário internacional que podem ser regulados por esses regimes internacionais. E a característica específica desses regimes é justamente o fato de que não existe apenas uma norma construída, não existe apenas um elemento específico construído com relação àquele tema, e que na verdade trata-se de um conjunto de normas, um conjunto de acordos, um conjunto de convenções, né, do direito internacional público que de uma forma ou de outra estabelecem a forma de comportamento dos países no cenário internacional. Então, a Convenção Quadro, ela de uma forma ou de outra é a instância de decisão com relação a esses diversos acordos, porque é justamente o âmbito em que os países que fazem parte dessas convenções se reúnem para debater quais são as mudanças ou as permanências com relação àquilo que eles assinaram anteriormente. Eu queria só fazer um parênteses aqui para afirmar que a gente não tem uma definição muito específica com relação ao que diferencia um tratado de uma convenção, né, de um acordo internacional. Né? Em que pese existem algumas questões um pouco mais técnicas que principalmente o pessoal do direito internacional público e o pessoal da diplomacia de uma forma ou de outra usam, né, para estabelecer a diferença entre eles e a consequência para a atuação dos estados desses diferentes tipos de acordos. Na verdade, por exemplo, a diferença entre um tratado e um acordo é o nome que se dá a ele. Né? Claro que tem aí também uma característica importante de angariar apoio, inclusive da sociedade com relação a isso, né? Ao chamar, por exemplo, de Acordo de Paris ao invés de Tratado de Paris, né, tenta-se trazer justamente essa ideia de uma construção conjunta, né? Enfim, há um jogo de linguagem aí importante que juridicamente não tem um efeito tão grande, mas que politicamente representa uma mudança significativa para referência e para a utilização desses estados. Então, quando se assina uma convenção, quando se assina um tratado, existem essas reuniões rotineiras entre os países que fazem parte desse tratado. E a essas reuniões, né, essa instância de encontro dos países
com relação aos tratados, onde vão ser tomadas decisões sobre alguma mudança, ou a permanência mesmo, né, a não mudança, com relação aos artigos, aos compromissos que foram estabelecidos nesse tratado, a gente chama de Convenção Quadro. A COP26, então, foi o 26º encontro dos países que fazem parte dessa Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Então, foi a 26ª vez que os países que fazem parte dessa Convenção Quadro se organizaram e se reuniram para debater temas relativos a essa matéria que estava sendo discutida ali naquele momento, que é a questão das mudanças climáticas, né? Então, tratava-se de um momento muito importante de encontro, ainda que ele aconteça de forma anual, mas daqui a pouco a gente já vai falar por que esse em específico era tão importante, né, em que ia se reunir justamente a instância de decisão sobre mudanças desse regime internacional, né, esses países todos reunidos para debater se haveria ou não haveria mudança com relação a tratados e acordos internacionais que seriam, que regem de uma forma ou de outra todo esse comportamento dos países com relação às questões climáticas, né. Nesse caso, da COP26, então, como eu já disse, foi o 26º encontro dos países que fazem parte dessa convenção para tomar decisões de caráter político e não só para trocar experiências técnicas ou para trocar informações, e sim para decidir com relação a isso, né, o que, de uma forma ou de outra, permitiria fazer alterações nas lógicas, né, e nas normas estabelecidas com relação à questão das mudanças climáticas. A COP26 foi organizada pelo Reino Unido e pela Itália, né? Acho que foi a primeira COP, se não me engano, de mudanças climáticas, né? Do regime de mudanças climáticas, dessa Convenção 4 da ONU, que foi organizada por 2 países. Isso aconteceu porque a COP26 ela estava prevista para ser realizada na Itália no ano passado, em 2020, e agora, em 2021, seria realizada a COP27, na verdade, a COP26, desculpa, no Reino Unido, né? Só que em razão da Covid-19, da pandemia de Covid-19, esse encontro foi postergado para agora, esse ano, né? Lembrando que no ano passado a gente estava ainda, né, em meio à pandemia, né, todo aquele processo, né, ainda não havia vacina disponível, enfim. E esse encontro é um encontro muito importante, que não poderia, de uma forma ou de outra, acontecer de forma virtual. Ele dependeria da negociação lado a lado, um aspecto importante que a gente vai ver que no final teve uma relevância para a gente ter os resultados que a gente obteve nessa COP26. Né? Agora, em 2021, estava prevista para ser realizada a COP27, na verdade, em 2021, né, no Egito. Mas, na verdade, então, essa do Egito foi postergada para o ano que vem, né, a COP27. Então, ano que vem a gente vai ter um novo encontro das partes dessa Convenção Quadro, né, e esse ano se realizou, então, a COP26. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque a gente esperava muito dessa COP26. Né? E esse acho que é um aspecto importante para a gente entender também por que a COP26, de uma forma ou de outra, se tornou nos últimos anos uma pedra de toque importante para entender a política internacional. A COP26 ela era tão importante justamente pelo fato de que essa COP em específico seria a primeira em que um novo mecanismo seria colocado para funcionar. Né? Os encontros eles são anuais. E a gente teve encontros anteriores a agora 2021. Só que qual que é a questão? Em 2016, quando se assinou o Acordo de Paris, estabeleceu-se aquilo que eles chamam de mecanismo de aumento da ambição, né, que eles chamam de Ratchet Mechanism em inglês, né, o mecanismo de catraca, digamos assim, em que você vai passando de catraca em catraca, aumentando de uma forma ou de outra a sua ambição com relação àquilo que você faz enquanto país, né, enquanto nação, enquanto sociedade, com relação à redução das emissões de poluição. Né? E esse mecanismo ele se daria e seria revisto, né? Ou seja, esses grandes encontros aconteceriam depois do Acordo de Paris de 2016, de 5 em 5 anos. E por isso que agora, em 2021, fosse lá no Reino Unido, fosse no Egito, como estava originalmente programado para acontecer, a gente teria então o primeiro encontro depois do Acordo de Paris de 2016,
onde os países iriam rever as suas taxas de emissão, de poluição e tudo mais, apresentar para a comunidade internacional e, baseados nisso, apresentar qual seria a sua meta de ambição para a diminuição da poluição nos próximos 5 anos. Esse é um mecanismo criado no Acordo de Paris de 2016, justamente para criar algum tipo de regularidade nessas ambições de diminuição de poluição. Foi um mecanismo que se enxergou como sendo algo que possibilitasse, de uma forma ou de outra, que os países sempre ficassem sob pressão, né, para responder o que estariam fazendo com relação às mudanças climáticas. Uma das grandes críticas feitas, por exemplo, ao protocolo de Kyoto, ou seja, de não ter um acompanhamento. E aí os países vão lá, falam, mas não precisam se comprometer com nada. E o Acordo de Paris, em 2016, estabeleceu, não, de 5 em 5 anos os países vão ter que declarar aquilo que vão fazer para reduzir as suas emissões por meio desse mecanismo, né? E agora, em 2021, seria a primeira vez que a gente ia observar isso funcionando num encontro mesmo, né? Num encontro da COP, de forma importante, em que os países iam falar também com relação a esse mecanismo. E por esse motivo, que as expectativas estavam muito altas, e por isso que aqui no canal a gente resolveu não falar da COP26 enquanto ela estava acontecendo. Porque qual que é a grande questão? A partir do momento em que a gente tem o Acordo de Paris em 2016 estabelecendo esse mecanismo de que a cada 5 anos os países teriam que apresentar as suas ambições ainda maiores de redução da poluição, o que acaba acontecendo é que os países, de uma forma ou de outra, passam a ter que, obrigatoriamente, estabelecer metas de políticas públicas para que essas ambições de redução da poluição sejam alcançadas. E esse é um aspecto importante para a gente pensar, né? Porque você parte aí da premissa, né, digamos assim, de que os países vão ter que se estudar, vão ter que entender a sua economia, vão ter que propor mecanismos de política pública que entreguem, envolvendo economia, educação, saúde, população, seus territórios, enfim, entregando de uma forma ou de outra taxas de poluição cada vez menores e práticas de desenvolvimento sustentável cada vez mais aprofundadas e cada vez mais relacionadas ao próprio funcionamento das sociedades. Esse é um aspecto fundamental e esse é um dos aspectos que opôs países em desenvolvimento e países desenvolvidos dentro da COP26. Né? Porque ao estabelecer o mesmo mecanismo e a mesma obrigação para todos os países do mundo, o que acaba acontecendo é que os países desenvolvidos que têm riqueza, né, têm financiamento para as suas próprias economias, conseguem estabelecer essas práticas de política pública de uma maneira muito mais tranquila do que os países em desenvolvimento, que geralmente acumulam 2 aspectos importantes. Não participaram tanto do processo de poluição com relação à poluição acumulada nos últimos 200 anos de industrialização do mundo, né? Vejam, e nesse caso eu não estou falando do Brasil, que foi um dos grandes responsáveis tanto pelo desflorestamento da Amazônia, quanto pela poluição emitida pelo nosso rodoviarismo aqui no Brasil. Mas eu estou falando de países como as Ilhas Marshall, Vanuatu, Palau, enfim, que são países que estão sofrendo as consequências diretas do aumento, por exemplo, da altura do nível do mar, causado pelo degelo das calotas polares e outros mecanismos. Ou outros países em desenvolvimento que não são economias médias, como é o caso do Brasil, que está, queira ou não, entre as 20 maiores economias do mundo, né? Mas se a gente for pegar, né, são 194 países reconhecidos pela ONU hoje, 193 ou 194, né? Tira as 20 maiores economias do mundo que fazem parte do G20. A gente tem 170 outros países, 173 outros países que não tem como estabelecer essas políticas públicas sem ter acesso a algum tipo de forma de cooperação e algum tipo de financiamento por parte daqueles que foram, sim, os maiores responsáveis pelo acúmulo de poluição ao redor do mundo, que foi o norte geopolítico. Repito, não é o caso do Brasil, mas é o caso desses outros 170 países ao redor do mundo, que estão
envolvidos também nesses aspectos de mudança climática e principalmente estão sofrendo os efeitos não necessariamente de um aquecimento ou resfriamento global, não é essa a discussão, mas do aumento de eventos extremos que tem afetado cada vez mais, tem criado movimentos cada vez mais importantes de desastres e catástrofes socioambientais nos seus territórios, né? Esse é um aspecto importante para a gente entender e para a gente entender por que esse mecanismo de financiamento ele é tão importante. E por que, de uma forma ou de outra, a gente pode entender o sistema internacional por meio disso, né? Porque o que a gente obteve como resultado da COP26, né, que era o que a gente estava esperando aqui no canal para fazer um vídeo sobre isso? A gente teve o Pacto Climático de Glasgow, né, ou seja, esse acordo final que teve um momento de diplomacia pessoal muito importante, né? Uma das previsões do Pacto Climático de Glasgow era o fim da utilização de carvão como combustível, né, como recurso energético por parte dos países. E uma das discussões era a eliminação gradual do carvão para o uso para geração de energia, né? A redução, então, do uso do carvão como fonte de energia. E no último momento, né, quando não havia mais solução com relação a esse termo, né, o Alok Sharma, que é o ministro do Reino Unido responsável, era o presidente da convenção, né, enfim, ele chegou nas delegações da Índia, da China e da Austrália e perguntou se fosse alterado para, ao invés de eliminação gradual, a diminuição gradual do uso, né? E aqui a gente vê a importância dos termos na diplomacia. Quem quer que tenha feito já simulação em algum momento da vida, sabe que as palavras, simulação de organização internacional, sabe que as palavras elas têm um peso muito importante. Porque estabelecer num documento internacional que os países se comprometem, por exemplo, com a eliminação do uso do combustível, do carvão como combustível, né, como fonte de energia, traria impactos muito importantes para esses países que dependem, de um lado, do consumo do carvão para gerar energia, como é o caso da Índia e da China, e gradativamente do Brasil também, ou de países que exportam o carvão, como é o caso da Austrália. A gente fez recentemente um vídeo aqui sobre a Austrália, em que a gente aborda o fato de que esse país está completamente dependente da exportação de commodities, principalmente para a Índia e para a China, né? Então há um aspecto importante aí para a gente pensar com relação ao papel dessas palavras, a importância, né, de falar em diminuição gradual e não eliminação gradual, phasing down e não phasing out do uso, como acabou ficando, né, no acordo climático, no Pacto Climático de Glasgow. Outros dois objetivos foram alcançados, né? Outros dois resultados principais foram alcançados aí na discussão desse pacto climático. O primeiro é que aquele mecanismo que eu falei mais cedo, de aumento de ambição, não aconteceria mais, de acordo com o Pacto Climático de Glasgow, não mais aconteceria em 2026. Né? E que, na verdade, ele foi antecipado para o ano que vem, para 2022, e que não sei se isso vai se tornar uma tendência ou não, mas que no ano que vem os países revejam, então, as suas ambições de redução da poluição para tentar manter a temperatura global em 1 grau, o aumento das temperaturas globais na média de 1,5 grau, 1 grau Celsius e meio, como é a previsão, porque mais do que isso a gente já vai ter problemas muito graves para a existência da humanidade, de acordo com algumas discussões, né? Então, ao invés de ser de 5 em 5 anos, que seja para o ano que vem. A gente ainda não sabe se isso vai ser fixo ou se é uma decisão apenas para a COP27, que vai acontecer no Egito, mas é um fenômeno importante, né? E por fim, esse acordo estabeleceu mecanismos, a institucionalização, de mecanismos financeiros, principalmente voltados para países em desenvolvimento, ligados às questões climáticas. E aí, qual que é a grande questão? Qual que é o grande jogo, né?
Já fazia algum tempo eu vinha observando que na rádio, principalmente na rádio, não tanto na televisão, mas principalmente na rádio, a gente vinha ouvindo, né, eu vinha ouvindo nas rádios que eu escuto de noticiário, principalmente, muita propaganda de grandes grupos frigoríficos, de grandes grupos ligados à extração de recursos naturais, JBS, Klabin, enfim, essa discussão sobre economia verde, né? Porque vejam, qual que é a questão do financiamento? A questão do financiamento ela não está só relacionada aos países em desenvolvimento receberem grana dos países desenvolvidos para estabelecerem políticas públicas, mas também o fato de que empresas que são desses países em desenvolvimento, para obterem recursos financeiros internacionais em bancos, em agências de desenvolvimento e tudo mais, também dependem da aderência às boas práticas estabelecidas principalmente pelo Acordo de Paris. E isso me chamou muita atenção, porque isso demonstra muita pedra de toque, aquilo que a gente estava falando mais cedo. Como que a gente entende, então, a COP26 como representação de como o sistema mundial está funcionando, seja no seu lado financeiro, seja no seu lado geopolítico, né? Bom, a gente vê uma COP26 muito que se realiza num momento muito menos democrático do que em 2016. Né? Ao redor do mundo, a gente vem observando essa tendência, de uma forma ou de outra, de diminuição democrática. Existem vários pesquisadores, né, várias pesquisadoras que têm ido a fundo nessa discussão, que têm trazido, de uma forma ou de outra, contribuições importantes para a gente entender esse período de queda democrática. Né? Ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma COP26 que se realiza logo depois da pandemia de Covid-19, em que os padrões corriqueiros, digamos assim, de consumo de energia elétrica, por exemplo, se apresentam como diferentes daqueles que eram em períodos pré-pandêmicos. Porque vejam, se todos nós, por exemplo, começamos, eu não tenho, mas muita gente tem, se a gente começa a ter aspirador robô, air fryer, né? Se a gente começa a ter carros elétricos, a gente tem, de um lado, uma solução que se apresenta como sustentável, mas um aumento do consumo tão maior que as soluções as capacidades instaladas para gerar esse tipo de energia não darão conta, a não ser afetando a situação ambiental que a gente vive hoje e agravando essa catástrofe pela qual a gente passa. Então, há que se pensar bem nesse tipo de mecanismo. Se essas soluções elétricas, tecnológicas, se aplicam e têm capacidade de se aplicar em todos os países do mundo. Né? A outra questão é a não ingerência em assuntos internos. Um aspecto muito importante, né, que tem sido levantado de forma surpreendente, mas nem tanto, não só pela Índia e pela China, mas também por outros países, incluindo a Alemanha e o Brasil. Ou seja, a capacidade de organizar. E agora, no momento que eu estou gravando, né, esse vídeo, são horas depois da Alemanha falar não para um grande gasoduto, ou falar, enfim, que ia dificultar um pouco o processo de acreditação de um grande gasoduto que vem da Rússia em direção à Alemanha, em razão justamente da questão energética e da questão ambiental, em meio a uma crise que está acontecendo na Bielorrússia e na Polônia, em razão dos refugiados e dos imigrantes. Então, acho que é um aspecto importante para a gente pensar e a gente tentar entender o que está acontecendo e, de uma forma ou de outra, observar que essa questão das mudanças climáticas começa a se tornar cada vez mais estratégica, começa a envolver cada vez mais a questão da economia dos países, né? E começa principalmente a lidar com financiamento. E agora a gente pode começar a ver uma disparidade entre as intenções dos grupos econômicos dos países e seus governos. E esse aspecto é um aspecto que a gente tem que ver como que vai ser resolvido. Uma das questões aí a observar no longo prazo. Bom, pessoal, acho que seriam essas as considerações sobre a COP26. Se vocês têm alguma dúvida, alguma dica, se eu deixei passar alguma coisa que vocês acharam interessante, tem muita coisa para falar, né? Nessa questão de queda democrática, foi a COP26 foi a COP menos democrática que a gente teve, mas talvez por ser a mais estratégica para os países também. Enfim,
há várias questões que a gente pode colocar aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem uma dica, tem uma sugestão, coloca aqui nos comentários que a gente vai adorar ver, tá bom? Obrigado, gente. Até sexta-feira.